Saudações do Crente Docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Thaís Morales e estamos encerrando o conteúdo da revista A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje teremos a nossa última lição, que é a de número 13, que tem por título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. No próximo trimestre, nós vamos estudar a revista que tem por título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lições imperdíveis. Por isso, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento, que divulgue o trabalho feito pelo Crente Docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. E não esqueça de adicionar as nossas redes sociais, @CrenteDocente. Tem sempre lá uma novidade para você. Antes de começar a nossa lição, eu quero agradecer o idealizador desse projeto, chamado professor Edivanei Fernandes. Nessa aula, vocês vão ouvir eu citar referências de muitos professores que fazem parte do Crente Docente. Especificamente, o professor Alex Rodrigues e o pastor Gilson Paulo. Nessa lição, nós vamos falar de dois temas que caminham juntos praticamente, ou melhor, eles se tornam um, que é a leitura bíblica e a educação cristã. Um educador cristão que não lê a Bíblia, tenha certeza, não vai ter sucesso em suas aulas. A palavra de Deus é uma seta, é a direção, é a bússola que ele precisa para alcançar o objetivo, que é a salvação de almas dentro da sala de aula dele. Vamos começar dissertando sobre o texto áureo que a nossa revista oferece, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Precisamos recapitular que essa carta foi uma das escritas por Paulo para as lideranças que iriam dar continuidade à Igreja de Cristo. E o interessante é que as cartas eram direcionadas a pessoas específicas, e uma dessas pessoas era Timóteo. E suas instruções falavam sobre paciência, fidelidade, consciência limpa, modéstia, generosidade, confiança em Deus, mansidão, boa reputação, honestidade, pureza pessoal. Paulo dava importância ao interior. A preocupação de Paulo era com a saúde espiritual daqueles que iriam ser a próxima liderança da Igreja de Cristo. Existiam batalhas que precisavam ser discernidas para serem vencidas, mas para isso, as lideranças deveriam estar fortalecidas nos verdadeiros fundamentos da fé cristã, que somente podem ser alcançados pelo conhecimento da Palavra de Deus. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Aonde que a gente consegue ler isso? No capítulo 1, versículo 8 da mesma carta. Paulo tinha preocupação com as doutrinas falsas que estavam se propagando em Éfeso e o tipo de alcance que ocorria. Essa é uma grande preocupação das lideranças de hoje. Com o crescimento digital e possibilidades fáceis de estrutura, muitas pessoas têm se disponibilizado para evangelizar por meio da internet. E muitas pessoas estão sendo alcançadas por distorções da palavra de Deus. Quando elas tentam vivenciar as verdades cristãs, elas não desejam assemelhar-se a Cristo, e sim a tais palavras cômodas, ditas e ensinadas por falsos mestres. Dentro do contexto que hoje estamos inseridos, a frequência no templo, na igreja, para o cristão é questão de sobrevivência. A escola bíblica se faz necessária em todas as faixas etárias, pois cada uma necessita ser discipulada dentro da sua realidade. Quando você entra em sala de aula, sempre vai ter um educador comprometido com o propósito de direcionar a sua vida à salvação divina em Cristo Jesus. De repente você está me escutando, você é um aluno, você é um novo convertido. Eu queria muito falar isso para você. Não desenvolva o seu processo espiritual a partir da internet. Frequente o templo. Frequente a escola bíblica dominical.
Um constante ouvinte da palavra de Deus tem sua fé alimentada e torna-se um cristão inabalável. Um ouvinte perseverante na palavra de Deus torna-se um praticante vigilante. O tempo, ele pode até nos dar maturidade, mas o estudo da palavra de Deus é que nos dá sabedoria. Um dos melhores professores que eu já tive chama-se Alex Rodrigues, que inclusive faz parte do Crente Docente. Ele nos ensinava uma frase com um tom de ironia que eu ouvi e eu nunca mais esqueci. Quem frequenta a escola bíblica dominical não dá trabalho. E é exatamente esse o fruto de quem faz a leitura bíblica constante e se propõe ao discipulado cristão. Ele é discernido porque ele tem conhecimento. Repetindo os registros da palavra de Deus, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Essa linda instrução, ela também está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu vou te aconselhar, você que é educador, estuda essa palavra hoje. Faz o seu devocional baseado nessa carta. Vai te abençoar. Outras versões vão traduzir exercícios espirituais como piedade, misericórdia. Esse termo, Paulo, refere-se à temperança, à paz de consciência, à sobriedade, à retidão, à prudência, o fruto produzido pelo Espírito de Deus. Porque é somente assim que a gente consegue vencer a guerra contra a carne. Somente com a constante alimentação da palavra de Deus em nós. A nossa carne só ganha força quando enfraquecemos o nosso espírito. É essa dosagem exata que é feita por nós mesmos. Nossas escolhas, nossas ações, nossas decisões. E como toda guerra, a gente necessita estabelecer em qual lado estamos. Então você que está me escutando, reflita a respeito disso. Diante das suas ações e das suas escolhas, em qual lado você está? Em qual lado você deseja estar? Crie na sua rotina um momento somente seu de reflexão da palavra. É importante lembrar que as instruções de Paulo não eram para só os membros da igreja, era para quem tinha posição e autoridade para discipular. O que isso significa? Que independente do seu tempo ou maturidade cristã, a saúde espiritual é um processo diário. Que a luta contra a carne só é vencida em Deus. E a palavra de Deus, ela é insubstituível. Todo cristão precisa fazer dela uma bússola. Para cuidar de pessoas, é necessário estar saudável. Você que é professor, você que é educador, mantenha a sua saúde espiritual. Mantenha o seu tempo de oração, a sua rotina, a sua reflexão na palavra de Deus. Isso é armamento para você. Você precisa estar com a sua saúde espiritual em dia para fortalecer os seus alunos. Agora vamos falar da importância do uso da Bíblia em nossas aulas? Eu tenho visto que muitas pessoas estão cada vez mais incluindo livros de escritores reconhecidos para enriquecer as suas aulas. Eu não considero isso errado. Inclusive, faço uso de estudos complementares. Todavia, toda aula deve ter uma bússola orientadora. A bússola que eu estou falando desde o início desse podcast, que é a palavra de Deus. Na palavra não existe subjeções. Na palavra não existe a mão humana. Deus se revela através da Bíblia, assim como os homens se revelam através do seu comportamento. É impossível construir uma aula sem se orientar pela Bíblia. Nenhum pensador cristão irá superar as palavras do Mestre Jesus e principalmente da sua didática. Entendo que algumas aulas, para adentrar na realidade dos seus alunos, alguns educadores, como estratégia, usam outros materiais e recursos para movimentar suas aulas. Se estes materiais forem fiéis à leitura bíblica, o sucesso é garantido. Mas muito cuidado com versões, com materiais que não utilizam a literalidade da palavra de Deus.
Não construa uma aula para agradar, construa uma aula para ensinar. A esfera que a educação cristã alcança está além de um conteúdo, está em uma esfera espiritual. O indivíduo, quando sai do engano, da mentira, quando ele se depara com a verdade em Cristo Jesus, ele está saindo da ignorância para vivenciar uma libertação. Esse poder só é dado por intermédio da palavra de Deus. Imagine um aluno seu que passou a vida inteira ignorante com relação a dízimos e ofertas. Ele nunca vai vivenciar as bênçãos de Deus nessa área da vida dele. Imagine mulheres que viveram no meio secular, que possuem uma visão completamente diferente da visão bíblica diante das mulheres. Imagine quantas almas conseguem ser libertas pelo simples fato do conhecimento da palavra de Deus. Ensinar é isso, é tirar vendas de olhos, é libertar pessoas de dogmas e ignorâncias, é abrir estradas para quem anda em círculos. Pensa que a sala de aula é um ninho, os alunos são como se fossem pássaros. A palavra de Deus é uma asa que ele precisa para voar, para ver o fluir de Deus na vida dele. Existem algemas que só são abertas pela queda da ignorância. E a educação cristã, ela tem o dever, com o uso da Bíblia, de ajudar pessoas a crescerem em seus processos e chegarem à salvação de suas almas em Cristo Jesus. Vamos voltar para a carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Cumpra com fidelidade, você, professor, você, educador, a sua missão. Se ensinar é a sua vocação, seja fiel ao Senhor. Ele lhe designou com confiança essa missão. E já que falamos tanto em ensinar, agora eu vou perguntar para você. Como é que está a sua disciplina em aprender? Como está a sua rotina? Como está a sua vida diária com Deus? Você pode estar me respondendo agora, Thaís, eu falo com Deus o dia inteiro. Mas tem estudado a palavra? Ou você tem ido só naquele versículo? Você vai lá, versículo do dia. Aí você pega aquele versículo ali, pronto, já estudei a Bíblia. Educador, você está assim, educador? O crente é um copo que nunca vai estar cheio demais para receber, mas ele pode ficar vazio se não preencher. Como podemos ensinar se não estamos disponíveis para aprender? O meu pai tinha uma frase muito real. Diploma, minha filha, não unge, mas o conhecimento de Deus sim. É preciso todo dia, constantemente, você se lembrar quem é o seu Senhor. Não permita que o orgulho te faça pensar que já sabe tudo. Lembre-se que nossa vida é uma sucessão diária de busca. Vamos lá em Provérbios 4, versículo 18? Como é que é a vereda do justo? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Vamos lá em Jó, capítulo 17, versículo 4. Essa palavra é linda. Contudo, os justos e piedosos se manterão firmes em seus princípios e convicções, e os homens justos e sinceros se tornarão cada vez mais fortes. Em qual lado você está, educador? Para refletir a respeito disso. Deus busca os constantes, os perseverantes. A nossa salvação depende exclusivamente desse nosso comportamento. São inúmeras áreas da vida que são desenvolvidas somente com o estudo constante da palavra. Eu vou citar exemplos, e aí você vai se reconhecendo. Todo mundo já passou por processos em que viu que a revelação da palavra alimentou e até mesmo melhorou a sua saúde espiritual. Vamos falar de discernimento? O que o Provérbios 24, versículo 3 fala? Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. No Salmo 119, que vai do 129 até o 130, o salmista declara: a explicação das suas palavras ilumina e dá o quê? Dá discernimento
aos inexperientes. Há uma revelação divina declarada na palavra de Deus. É um desperdício que a gente não faça da Bíblia a nossa bula, a nossa seta, na direção da nossa vida. Independentemente de qual contexto na educação cristã você está inserido, faça da Bíblia a fundamentação da sua aula. Agora eu vou dar exemplos, porque de repente você pode estar em um segmento, por exemplo, você pode estar no contexto específico de discipulado para novos convertidos. O que você vai usar? Qual a palavra que você vai usar? Usa textos de perseverança, que alimente, que fortaleça, que anime. Pensa que aquelas pessoas estão sendo libertas pelo poder da palavra. Se o contexto que você se encontra, que você está ouvindo nesse momento, seu contexto é qual? É o infantil? Ah, Thaís, o meu contexto é infantil. Não menospreze a inteligência de uma criança. Você é a primeira porta da igreja para uma criança. Você pode estar falando com um futuro missionário. Você está falando com um futuro pastor. Então, respeite a inteligência de uma criança. Seja literal, mas trabalhe a linguagem em sala de aula. A sua oratória é que será o principal instrumento desse contexto. Se o seu contexto, por exemplo, é de jovens, fortaleça com palavras de disciplina, encoraje, de sabedoria. Se você, por exemplo, trabalha com mulheres, você ensina mulheres, inspire suas alunas com os testemunhos das mulheres registradas na Bíblia. Não esqueça de utilizar as mulheres que existem na Bíblia. Elas estão lá exatamente para isso. Homens também precisam ser orientados, principalmente os mais jovens, com relação ao seu verdadeiro papel na sociedade. De acordo com o livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo, o autor alega que os oponentes ao cristianismo já entenderam o poder existente na educação. Então, está na hora dos cristãos nos colocarmos à nossa posição, usarmos a sala de aula como instrumento de mudança na vida das pessoas. Se até o meio secular enxerga o nosso papel, o que falta para o cristão se colocar, se identificar e tomar posse do seu papel? Precisamos nos posicionar firmes diante do poder da palavra de Deus, confiarmos no seu poder absoluto. Toda a escritura é o quê? É inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Onde é que a gente acha isso? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês viram que eu utilizei durante toda a aula a palavra de Deus? Eu posso ter utilizado algumas referências literárias, mas o fundamento dessa aula foi exclusivamente a palavra de Deus. Nenhum livro didático, nenhum pensador cristão, nenhum livro de um grande conhecedor da palavra de Deus substitui a sua leitura bíblica. A palavra de Deus, ela se revela a quem busca. Deus se revela somente a quem busca. Toda vez que você pensar em planejar sua aula, toda vez que você pensar em, por exemplo, até em discipular alguém, de repente você vai fazer uma visita para alguém que está afastado há muito tempo, se prepara. Ora a Deus, pede para que Ele te entregue uma palavra direcionada a esse momento que a pessoa está passando. Quem se afasta de Deus está perdido. Ele está seco. Ele precisa do Espírito Santo de Deus. Ele não sabe para onde ir. Então você é exatamente isso. Você é a seta, você é a mão estendida. É você que vai convidar ele a retornar aos caminhos do Senhor. Porque às vezes ele está cego. Ele voltou para a prisão em que ele estava. Então, desenvolva em todos os processos da sua vida, seja no discipulado, seja na educação cristã, não importa.
Sempre se alimente, esteja preparado, que a sua argumentação esteja pautada na palavra de Deus. Não confie em livros didáticos, não confie somente em palavras, em subjeções de pensadores. Confie naquilo que Jesus já deixou registrado para você. Ali não tem erro. Encerro essa aula com a última lição da revista. E eu transfiro para você, que foi abençoado com cada aula, a missão de desenvolver uma rotina, onde a leitura bíblica fará parte do seu cotidiano. Como o próprio nome da revista sugere, a supremacia, ou seja, a superioridade absoluta das Escrituras. A inspirada, ou seja, a orientada, inerrante, sem erros, infalível, confiável, palavra de Deus. Busque a Deus enquanto há tempo. Não deixe que o orgulho domine você. Ninguém sabe tudo ou ninguém está completo. Todos nós sempre estamos aprendendo. E a palavra de Deus, ela é interminável. Então é esse conselho que eu dou para você. Encerro essa aula te deixando essa palavra motivadora. Busque sempre a sua bússola, que é a Bíblia. Não abra mão da Bíblia. Se alguma vez você ouvir algo ou ler algo em que pela qual você você sentiu incômodo, muitas vezes a gente escuta algumas coisas, principalmente na internet, em que a gente fica com dúvida referente à base daquilo. Por mais consagrada que seja aquela pessoa que esteja falando aquela palavra para você, vá até a palavra de Deus. Ali não tem erro. Confie no poder da palavra. Eu desejo sucesso a todos os educadores, a todos os professores, a você que de repente é aluno, que está seguindo o crente docente, que quer aprender. Saiba que o crente docente, ele também está aqui para abençoar a sua vida e principalmente ajudar você nos seus processos. Todo crente passa por grandes processos e grandes guerras, mas um ajudando o outro e principalmente se baseando no conhecimento da palavra de Deus, a gente alcança o nosso objetivo, que é a salvação da nossa alma. Eu vou agradecer você por estar aqui comigo, que ouviu até o final, que esteve principalmente durante todas as lições dessa revista. Se prepare, porque a próxima que virá também está maravilhosa. Quero convidar você também para acompanhar as nossas redes sociais, como eu falei no início dessa aula. Toda segunda-feira, 12h30, o nosso professor Edivanei está nas redes sociais com um devocional de uma lição bíblica. Ou seja, é um estudo da Palavra de Deus, de uma aula, de um conteúdo da Escola Bíblica Dominical direcionado para um devocional. Nós temos também a nossa rede social no Facebook, facebook.com/crentedocente. E não esqueça, ativa as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Lá você vai acompanhar todos os nossos CDcast, podcast e todas as revistas do Crente Docente. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e conduza com sucesso as aulas.